Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa correção das atividades de língua portuguesa de hoje, da página 13 até a página 16. Então, vamos lá. Nessa atividade, nós falamos sobre os substantivos. Então, os substantivos, eles são palavras que dão nomes às coisas, né? Então, vamos observar aqui. No infográfico encontrado por Pedro e Cauê, há algumas palavras como biscoito, salgadinho, chicletes, frutas. Essas palavras são classificadas como substantivos. O substantivo pode ser classificado em próprio, comum, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Nesta unidade, estudaremos os substantivos próprio, comum, simples e o substantivo composto. Então, vamos saber mais sobre a classificação desses substantivos. Então, nós temos substantivo próprio, ele é sempre iniciado com letra maiúscula e ele nomeia pessoas, lugares e instituições. Então, por exemplo, Guilherme, Ana, Brasil, Recife, São Paulo, Ceará, que são Guilherme e Ana são pessoas e Brasil, Recife, São Paulo, Ceará é o Brasil país, Recife, São Paulo e Ceará são cidades, são estados, né? Então, vamos ver. O substantivo comum, ele é responsável por nomear seres de modo geral e usa-se letra inicial minúscula para escrever. Então, caderno, pessoa, pássaro, gente, cadeira, animais, cidade. O substantivo simples, ele é aquele substantivo formado por uma palavra, isto é, por um único elemento. Então, carro, controle, varal, toalha, caneta, escola. Já o substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra, ou seja, duas ou mais. Então, temos aqui guarda-roupa, guarda-chuva, girassol, pé de moleque. Então, são palavras formadas por é um substantivo formado por mais de uma palavra, certo? Então, vamos lá. Sublinhe no texto abaixo os substantivos. Então, nós temos aqui o texto Passeio em Família, que diz: na sexta-feira, Clara, Rafael e Guilherme resolveram fazer um passeio com sua família. Todos foram ao parque, onde andaram de patins e bicicleta. Enquanto brincavam na pista de bicicleta e patinação, Rafael caiu de bicicleta e quebrou o braço. A diversão acabou com todos indo ao hospital. Então, nesse substantivo, nesse texto, melhor dizendo, nós iremos sublinhar os substantivos. Então, vamos ver. Passeio. Passeio é um substantivo? É. Passeio é um substantivo. Família é um substantivo? Família é um substantivo. Na sexta-feira, nós temos indicando um dia da semana, então, substantivo. Clara, Rafael e Guilherme são nomes de pessoas, então, também são substantivos. Resolveram fazer um passeio, então, passeio nós já vimos aqui que também é um substantivo. Com sua família, família nós também vimos que é um substantivo. Todos foram ao parque. O parque é o quê? Um lugar, então também é um substantivo. Onde andaram de patins. Patins é substantivo e bicicleta, que também é substantivo. Enquanto brincavam na pista, pista, outro substantivo. De bicicleta e patinação, bicicleta, outro substantivo. Patinação, outro substantivo. Rafael, que é o nome de uma pessoa, caiu de bicicleta, bicicleta é um substantivo, que é o nome de um objeto, quebrou o braço. Rafael caiu da bicicleta e quebrou o braço. Então, o braço, outro substantivo. A diversão acabou com todos indo ao hospital. Então, diversão acabou com todos indo ao hospital. Então, aqui nós sublinhamos os substantivos presentes nesse textozinho pequeno. Agora, retire do texto 3 substantivos próprios e 3 substantivos comuns. Então, vamos ver. Substantivos próprios. Substantivos próprios
como aqui mesmo diz, é sempre iniciado com letra maiúscula e nomeia pessoas, lugares e instituições. Então, nós vamos pegar o nome das crianças. Então, nós temos Clara, nós temos Rafael, nós temos Guilherme. E substantivos comuns. Comuns são aqueles substantivos que nomeiam os seres de um modo geral e usa-se sempre letras minúsculas. Então, nós podemos colocar, por exemplo, parque, por exemplo, passeio, por exemplo, bicicleta, por exemplo, patins. Então, aqui a gente ainda poderia ver mais outros tipos comuns, como, por exemplo, família, como, por exemplo, pista, como patinação, como braço, como diversão, como hospital, como sexta-feira. São também exemplos de substantivos comuns, porque eles nomeiam seres de um modo em geral. Próprios são o nome das 3 crianças. Então, aqui poderia ser também algum desses outros nomes, né, que eu falei agora, certo? Então, agora vamos passar para a questão número 7, certo? No texto, há um substantivo composto. Identifique e escreva aqui. Então, nós vamos observar no texto que ele tem que existe um substantivo que é formado por 2 palavras, que é o substantivo sexta-feira. Um substantivo formado por 2 palavras, certo? Então, agora, nós vamos praticar. Como assim praticar? Nós vamos rever esses textos, alguns textos que estão na página 14, 15 e 16, e vamos responder a atividade que tem sobre ele. Então, vamos lá. Nós temos esse primeiro infográfico, onde ele fala que mais de 150 milhões de crianças de rua do mundo. Ele fala de 23.973 crianças e adolescentes na rua, isso no Brasil, né? Nós temos no Brasil 23.973 crianças e adolescentes na rua. Dessas crianças, 72% são do sexo masculino, né? Desses, ainda 63% vivem nessa situação por conta das brigas dos familiares e da violência doméstica, da violência que sofre em casa. E 50% vivem na rua há mais de um ano. Isso é um infográfico que trata a situação das crianças que vivem na rua no mundo, especificando aqui abaixo em relação ao Brasil. Então, isso é um dado que foi feito com certeza uma pesquisa, certo? E aí, essa pesquisa foi no ano de 2011, conforme a gente vê aqui pelo Meta Instituto de Pesquisas de Opinião, certo? Então, ao analisar esse infográfico, nós vamos responder a pergunta da página seguinte, que diz assim: a principal finalidade desse gênero infográfico é: o infográfico, ele serve para quê? A principal função dele é apresentar um assunto? Não. Então, não é para apresentar um assunto. É para divulgar uma ideia? Também não, não é para divulgar uma ideia. É para informar um fato ou narrar um acontecimento. Então, o infográfico, como a gente já viu, ele é um texto que serve para informar e vai facilitar a nossa compreensão sobre aquele determinado assunto, certo? Então, nesse texto, nós temos o infográfico com a finalidade de informar um fato, certo? E aí, nós vamos agora para o segundo infográfico, que, como o próprio nome já diz, ele fala sobre a dengue. Então, acima nós temos algumas situações relacionadas à transmissão,
relacionado ao mosquito, relacionado ao ambiente em que a gente está. E abaixo nós temos algumas informações sobre os sintomas da dengue, né? Mal-estar, dores de cabeça, dores musculares nos ossos, nos olhos, febre, manchas no corpo. Então aqui tem um infográfico que traz informações, que informa sobre a dengue. Então vamos lá observar também a pergunta sobre esse texto. Segundo o infográfico, segundo o que está exposto aqui no infográfico, o mosquito só é perigoso se ele botar ovos? Não, ele não só é perigoso se ele botar ovos. Ele só é perigoso se ele picar a pessoa? Também não. Se ele ficar adulto? Também não. Então, ele só é perigoso se ele estiver contaminado, certo? Então, para isso, é extremamente importante que eu leia o texto, que eu observe as informações do meu texto, para que eu possa responder as questões corretamente. Em seguida, nós temos outro texto, outro infográfico, certo? Que esse infográfico vocês irão responder na próxima aula. A gente vai fazer a correção, o estudo desse texto, na próxima aula de língua portuguesa, certo, pessoal? Então, nós ficamos por aqui e até a próxima aula.